parabéns. Queremos aqui absorver o saber do Dr. Talde, doutor Leandro e doutora Andréia, para que nós possamos sair daqui e que os municípios possam ter um novo direcionamento nessa nova regulamentação do STF. Então, a todos vocês, boa noite, e ficarei aqui ouvindo atentamente e participando. Vamos junto. Legal, muito bom, Marçal. Lembrou bem bons pontos para que a gente trabalhar. Aliás, a gente já fez bons debates sobre a questão da taxa de fiscalização e controle ambiental. Vamos retomar isso já para que a gente possa estar falando de novo. André, a bola está com você agora, é o mundo jurídico que vai se manifestar. André é nossa advogada em Campinas, também da coordenação ANAMA São Paulo. Vai estar com você a palavra, André. Vamos lá. Obrigada, Mari, obrigada, Marçal. Estava com saudade de vocês. Quanto tempo a gente não faz uma live da NAMA? Foi tão intensa no Covid, mas a gente não poderia deixar de inaugurar a live de 2023 com um tema tão importante para os municípios, que é o impacto da decisão do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, no nosso dia a dia, na gestão ambiental nos municípios. E por que que ela é tão importante? Porque ela interpreta a Lei Complementar 140. Quem é gestor municipal sabe, depois da Constituição Federal, veio a Lei Complementar 140, que fala de tudo que a gente faz. O que que a União faz, o que que os estados têm competência, o que os municípios têm atribuição. E o Supremo Tribunal Federal, no final, em sessão de 12 de dezembro, fixou uma interpretação a essa lei complementar, numa ação direta de constitucionalidade específica, a ADI 4757, e a relatora dessa ADIM foi a ministra Rosa Weber. Bom, a lei complementar 140, ela foca em várias questões, mas nós vamos aqui destacar dois instrumentos de controle ambiental que todo município manuseia ou quer manusear. É a fiscalização e o licenciamento ambiental. Instrumentos estratégicos para a proteção do meio ambiente e para tudo que acontece no município, seja em caráter preventivo, que é o caso do licenciamento ambiental, seja em caráter repressivo, no caso da fiscalização ambiental. Quem questionou, né, a ação direta de inconstitucionalidade foi a Associação Nacional dos Servidores de Carreira de Especialistas do Meio Ambiente. Colocou uma série de questões relacionadas principalmente à cooperação entre os entes federados. Ela entendeu que, essa associação entendeu que determinados dispositivos dessa lei trazia fragilidade para a atuação da proteção do meio ambiente, conforme o Mário destacou, que consta lá do principal artigo de meio ambiente da nossa Constituição Federal, que é o artigo 225. E o que aconteceu? O plenário do Supremo Tribunal Federal manteve a validade dos dispositivos, mas conferiu interpretação conforme a Constituição Federal. E quando ele interpreta, ele está dizendo como nós vamos ler, como nós vamos internalizar dentro da nossa gestão ambiental o que o STF indica que a gente o faça. Bom, e para conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui duas pérolas do meio jurídico, né? A primeira delas, como o Mário já apresentou, é o Talden Faria. Gente, eu vou dispensar aqui doutor, tá? Nós somos uma live de gestão, então essa parte do doutor, viu, Talden e Leandro, eu vou fazer vou deixar a live mais informal. Então, nós temos o Talden Faria, que é assessor jurídico da ANAMA, professor de Direito Ambiental, e que tem vários livros a respeito desse assunto. Licenciamento ambiental, competência ambiental, então ele é um estudioso e ele assessora a ANAMA nessas questões. A nossa outra pérola é o Leandro Estáquio de Matos Monteiro, também professor
do curso de pós-graduação da PUC Minas e é advogado atuante no direito ambiental. Como nós temos esses dois focos, eu vou começar com o Dr. Leandro, perguntando para ele a respeito da fiscalização ambiental. Por quê, gente? Porque, gente, aí vai para vocês prestarem atenção. Lá no artigo 17, parágrafo 3º da Lei Complementar 140, né, fala das atribuições comuns entre os entes federados. Então, quem é que fiscaliza, quem é que tem predominância na fiscalização? E aí eu vou perguntar para o doutor Leandro, ou para o Leandro aqui de uma maneira mais formal. Leandro, esse artigo, ele é muito caro para quem trabalha na área de fiscalização ambiental. A gente vive utilizando esse artigo. Qual foi a mudança que o STF trouxe para nós no manejo do instrumento da fiscalização ambiental? Seja muito bem-vindo. Muito boa noite, né, para quem está ao vivo, aqui conosco ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem assistir essa live depois. Deixa eu aqui agradecer, Andréia, pelo gentil convite, né, e em seu nome agradeço todos aqueles que compõem a ANAMA, que é uma entidade importantíssima para que o ente federado onde a gente nasce, onde a gente vive, fatalmente, embora a gente não queira, vai morrer, né, que é o município, se faça muito mais de fato do que só de direito um ente federal autônomo, que é o que está previsto na Constituição de 88. Embora o Brasil tenha seus 5.500 e tantos municípios, e cada um, claro, tem a sua realidade, que às vezes coloca sombra nessa autonomia. Prazer, Mário. Prazer, Marçal. Estava perguntando se vocês vão estar em Brasília, dia 27 agora de fevereiro, vou estar por aí. De repente a gente se encontra pessoalmente. Né? E essas lives que vieram para ficar, de certa forma, nos aproximam. A gente tem aqui Mário, acredito que seja em São Paulo, Marçal em Brasília, Andréia em Campinas, meu amigo Talden, com quem eu tive semana passada aqui em Belo Horizonte, está na Paraíba, e eu aqui de Belo Horizonte, nas Minas Gerais. Então, Andréia me pede para falar do artigo 17, parágrafo 3º, e no que mudou a decisão do Supremo, o que mudou na decisão do Supremo, claro, evidentemente, em especial para os municípios. Eu primeiro preciso puxar a orelha do Supremo Tribunal Federal, que demorou, e essa uma demora, né? Está parecendo o julgamento da Boate Kiss, né? Por algum momento eu falei, eu vou fazer essa comparação, porque eu acho que ela vale, né? São 10 anos entre o fato, 10 anos é petição inicial, e efetivamente a decisão, no caso da DI 4757, em dezembro do ano passado. Lá se passaram 10 anos e isso não pode acontecer. Né? Nós estamos no ano de 2023, no ano de tecnologia 5G, de metaverso e coisas do tipo. Então, o Supremo Tribunal Federal precisa rever esse tipo de memória. Eu fico muito à vontade para fazer essa crítica. Carmen Lúcia foi minha professora, eu já critiquei e todo o tribunal nesse aspecto. Mas, enfim, quanto à mudança em si, decorrente do julgamento, André, eu acho que faz sentido estabelecer aqui um roteiro, e vou tomar um tempo com ele. Faz sentido a gente, acho que faz sentido eu tentar, né? Estou falando a gente, em nome de nós todos, mas evidentemente se ninguém concordar comigo, se alguém concordar comigo, fica à vontade para não, Leandro, eu não faço parte dessa análise, não, ela é só sua, se for o caso, inclusive. Quando se fala de gestão ambiental no Brasil, nem todo município, gestão ambiental municipal no Brasil, nem todo município tem um olhar para o meio ambiente idêntico, às vezes, de um município vizinho. E quando eu estudava o conceito, eu mesmo dava aula sobre o conceito, eu dou aula sobre o conceito de meio ambiente, eu nem sempre imaginava no que o conceito de meio ambiente positivado em 81 poderia trazer de alteração prática na gestão municipal. E onde eu quero chegar com isso? Tem município que trata meio ambiente como cemitério como meio ambiente. Eu falava isso com o Talden semana passada. Trata evento como meio ambiente, porque tem barulho, por isso poluição sonora, então é meio ambiente. E aí, de tanta coisa que coloca na gestão ambiental, na pasta da gestão ambiental, o que é meio ambiente mesmo acaba não sendo.
A gente aqui, antes de entrar no ao vivo, eu estava falando, né, Mário estava aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, por esses dias, de chuva, né? Boa parte dos municípios, obviamente, tendo muito problema na gestão ambiental decorrente das chuvas e das galhas das árvores que estão caindo no chão. Então, preocupadíssimo em podar para não ter prejuízo maior, além de queda de árvore em casa, em carro, alguns municípios, infelizmente, com fatalidades, mortes, inclusive. E aí muitos prefeitos e secretários de meio ambiente vão perder tempo com isso, né? Fazendo poda, supressão, mas achando que estão fazendo gestão ambiental e não estão. Estão apagando incêndio. Mas como isso faz parte da pauta, né? Tem que dar conta disso. Então, o que eu quero colocar aqui nesse momento, nesse início, é que os municípios precisam definir melhor, na minha opinião, o que é meio ambiente para que assuntos importantes recentes como mudanças climáticas possam entrar efetivamente sem que outro importante saia. Então, esse é o nicho de conversa. Aqui em Minas Gerais, a gente tem 853 municípios. E tem muito desses 853 municípios que têm secretarias de meio ambiente, que são secretarias de desenvolvimento econômico também. E aí, como é que isso funciona? Né? Metade do secretário é meio ambiente, a outra metade é desenvolvimento econômico, e ele tem ali um conflito na hora que acorda, né? E conflito que vai permanecer com ele até a hora de dormir. Mas, e aí, agora sim, André, respondendo a sua pergunta, né? O que diz o artigo 17, parágrafo 3º? Que a preferência para fiscalizar, preferência para lavrar o auto-infração, aplicando uma sanção, como de multa, como um embargo, qualquer coisa que o valha, para aquele ente federado, se for o caso do próprio município, que licencia. Né? A ideia foi ligar a fiscalização ao licenciamento, dando a noção de que, ao se licenciar, vai saber mais sobre aquela atividade que é licenciada. E é uma preferência, não é uma exclusividade, até porque esse artigo, ele regulamenta o artigo 23 da Constituição, que fala, todos nós sabemos, né, e é sempre bom lembrar, que a Constituição, que é o fundamento de estudo, em competência comum. Né, e a competência é comum por uma simples razão. Né, o meio ambiente, segundo a própria Constituição, no artigo 225, está escrito, é um bem difuso, é um bem que pertence a todos. Se é um bem difuso, é um bem que pertence a todos, na hora de fiscalizar, todos podem fazer. E a preferência é para aquele que licencia. Quando a barragem, e lá já se vão mais de 7 anos, né, de Mariana rompeu, em 2015, se não no mesmo dia do rompimento, que foi em novembro de 2015, eu não me lembro o dia ao certo, o Estado de Minas Gerais autuou, lavrou uma auto-infração contra o empreendedor, a Samarco. Acho que no dia seguinte ou no dia anterior, a União também autuou. E o município de Mariana, onde ficava a sede da empresa, não lavrou uma auto-infração. Então, nesse caso, a atividade era licenciada pelo Estado de Minas Gerais, a preferência seria dele. Mas poderia o município ter autuado. 4 anos depois, rompe-se a barragem em Brumadinho, em janeiro de 2019, e coisa parecida aconteceu, né? No mesmo dia do rompimento, o Estado autua a Vale, a União, na noite do mesmo dia, também autua. E dessa vez, o município de Brumadinho usufrui de uma atribuição, de uma competência que também é dada a ele, porque o artigo 17, parágrafo 3º, fala que é a preferência de quem licencia, o que não impede aquele que não licencia de autuar. Então, como a atividade de minério de ferro em Minas Gerais é licenciada pelo Estado, ainda assim o município de Brumadinho autuou, lavrou uma auto-infração contra a Vale. Por que fez assim o município de Brumadinho e fez assado o município de Mariana? A gente que antes, eu que fiz referência agora há pouco aos 10 anos da Boate Kiss, né? Tem alguns livros muito bacanas sobre a tragédia. O livro é bacana, não é uma tragédia, por óbvio. E um deles, não vou me lembrar o nome, eu acho que é o mesmo nome da série da Netflix, que é Toda Noite, Mesmo Dia, ou Todo Dia, Mesma Noite, qualquer coisa do tipo. E a série, ela foi, até onde eu ouvi, baseada num livro de mesmo nome, de uma autora chamada Daniela Arbex, não sei direito a pronúncia, daqui de Minas Gerais, inclusive. E a Daniela escreveu um livro também sobre Brumadinho. Ela já tinha escrito um livro sobre o Holocausto, um livro também sobre
um manicômio de uma cidade aqui em Minas Gerais chamada Barbacena. Parece que ela está se especializando nesse tipo de tema. E no livro sobre Brumadinho, ela conta sobre várias mortes, por óbvio, e conta da morte da Cirlei, que morava num sítio, numa casa na beira, do outro lado da portaria da Vale, no Córrego do Feijão. O marido dela saiu para trabalhar, veio para Belo Horizonte cedo, por isso ele não morreu. E aí a Cirlei estava dentro de casa com um jardineiro, com uma caseira, qualquer coisa do tipo. Eles ouviram um barulho, foram para a rua, e a Cirlei voltou para buscar a cachorrinha. Ela morreu por isso. Esse aí foi o detalhe, né? Isso deve ter sido em frações de segundos. O livro vai contando isso à medida que os capítulos se passam, né? E aí conta até uma certa hora que os bombeiros acharam o corpo da Cirlei abraçada essa cachorrinha. E a Cirlei era coordenadora da Faculdade de Direito em Brumadinho, Faculdade de Direito ASA. A Faculdade de Direito ASA, não sei se vocês vão se lembrar, era o local de onde as transmissões, né, tinha lá uma força-tarefa dos órgãos de segurança pública em Brumadinho, durante aqueles primeiros meses pós-tragédia, de onde eram feitas essas transmissões. E, além disso, ela era secretária de ação social do município de Brumadinho, coisa assim. Então, houve uma pressão muito grande, interna, né? Por isso que eu contei essa historinha, dentro da própria prefeitura. Ela é uma pessoa muito querida por morar lá no Córrego do Feijão, e aí o prefeito não teve saída. Não só o fato em si, pela importância, né, decorrente do rompimento da barragem, pela quantidade de gente, de pessoas que faleceu, até hoje não encontraram todas. E aí o município de Brumadinho teve que tomar atitude, né? O prefeito de Brumadinho, no caso, lavrou o auto-infração. E o auto-infração, obviamente, lavrado pela prefeitura de Brumadinho, o que faz a Vale? Pós a lavratura, ela manda pagar, porque se a preferência para a autuação daquele ente federado que licencia, no caso o Estado, manda pagar a multa aplicada pelo Estado e faz a defesa administrativa contra as autuações lavradas pela União e pelo município, né? No caso do município, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Brumadinho, municiando a Procuradoria, o que ela tentou? Tentou arguir a inconstitucionalidade formal, a época esse julgamento não tinha sido proferido, por óbvio, dizendo que aquela emenda, né, no trâmite do projeto, implicaria na inconstitucionalidade dele. E o Supremo se pronunciou a respeito. Na verdade, foi uma emenda de redação, e uma emenda de redação não implicaria em inconstitucionalidade. Aí vou dar um salto, eu vou sair de Minas Gerais, vocês vão me permitir que agora eu vou para Amazonas. Minas Gerais tem 853 municípios, o Amazonas Não, mas tem... espera aí, Leandro, você é mineiro, você gosta de uma prosa, mas termina essa prosa. Qual que é o auto de infração que prevaleceu em Brumadinho? Não vamos passar para outro estado sem saber o que aconteceu em Brumadinho. Não, Conta para gente. Até onde eu sei, os processos administrativos continuam, até por isso eu saltei, né, eu só não expliquei. Os processos administrativos federal e municipal continuam. Eu não sei se mudou por causa do julgamento que aconteceu até um mês, vou até procurar saber, não vai dar para saber agora, porque um dos advogados da Secretaria de Meio Ambiente foi meu aluno, e ele que contou esse detalhe, né? O que a gente fez ao lavrar o auto-infração foi sustentar a inconstitucionalidade formal, isso que eu acabei de dizer aqui agora, né? Mas, obviamente, quando isso aconteceu, o Supremo não tinha se pronunciado a respeito. Eu não sei se por isso eles vão ficar sem o argumento. Então, desculpa, viu, André? Mas eu acredito que o processo não tenha se encerrado ainda não. É que a gente que sempre quer saber o final da novela, quem é que ficou com o mocinho, qual é o auto que vai prevalecer aí se o município ganhou ou não essa questão. Mas vamos lá, Leandro, desculpa te interromper. Aí eu vou saltar para o Amazonas. Eu vou saltar para o Amazonas, e que Marçal disse, né, que o Fundo Amazônia, a gente fica feliz com isso, que vai ser reativado, o conceito vai ser reativado. Lembrando aqui, né, que há recursos do Fundo Amazônia que podem ser direcionados para projetos que não estejam na Amazônia Legal, ainda assim, né? Então, para quem acha que não tem relação nenhuma com isso, porque eu estou no Sudeste, estou no Sul, estou no Nordeste, meu município não está na Amazônia Legal, então não tá, tem equívoco nessa leitura. O percentual, se eu não me engano, de 20% dos recursos, e 20% de bilhão é dinheiro até falar chega, pelo menos para mim, né? Total de nem tanto. E aí, por que eu estou dando um salto para Amazonas? Amazonas tem 60 municípios, e alguns dos municípios do estado do Amazonas, eu que advoguei
para a concessionária de energia do Estado do Amazonas entre 2012 e 2015, há muito derramamento de óleo, né? Boa parte da energia elétrica produzida no Estado do Amazonas é oriunda de termoelétricas, que são abastecidas com óleo diesel, gás natural e etc. Então, há muito derramamento de óleo. Eu posso afirmar ainda, apesar de já não estar indo no Amazonas com uma certa frequência, e muitos autos de infração, por essa infração administrativa de poluição, são lavrados contra a empresa. E aí, eu que saí daqui de Belo Horizonte, pingava em Brasília, eu ia para Rio Branco, no Acre, isso de avião, e de Rio Branco, no Acre, alugava um táxi, um carro, qualquer coisa que eu fosse, para, num percurso de 400 quilômetros de estradas difíceis, chegar até o município de Boca, no Acre, no Amazonas. Por que eu estou falando isso? Porque eu comentei o caso da fiscalização, comparando Brumadinho com Mariana, e agora eu estou fazendo a comparação tentando despertar a curiosidade quanto à comparação da fiscalização que acontece no Estado do Amazonas. O fiscal do órgão ambiental do Estado do Amazonas, ele se encontrava comigo, quando havia, né, esse tipo de infração lá em Boca do Acre, em Brasília. Ele saía de avião de Manaus, ia até Brasília pela conexão e a gente se encontrava ali no saguão, embarcava junto para Rio Branco, e lá em Rio Branco, mesmo táxi. Talvez não na primeira oportunidade, que tinha desconfiança, mas depois que a gente viu que aquilo ali era frequente, virava colega, se não amigo. Enfim, então, as distâncias em alguns estados, e o estado do Amazonas é o baluarte disso tudo, tem que fazer com que a gente tenha uma leitura, né, de fato, tá, bacana. Em Minas Gerais, as estradas são asfaltadas, relativamente boas, então a fiscalização do órgão ambiental estadual, quando não tem uma regional perto do município, não vai ficar difícil por isso. Mas o Amazonas não. Para aquele município que não tem um órgão municipal, sequer com um órgão ambiental municipal com fiscalização, quem vai fiscalizar, ainda que seja de forma supletiva, é o Estado. E ele vai demorar o tempo para chegar. Né? Isso vale não só para a Boca do Acre, vale para o município de Humaitá, que fica na divisa entre o Amazonas e o estado de Rondônia. E aí eu encontrava com o fiscal também e a gente pingava em Brasília até Porto Velho. De Porto Velho, pelo menos nesse caso de Humaitá, tem uma linha de ônibus e a distância é menor, que são uns 200 quilômetros. Mas ainda assim, vai tomar tempo. Né? Se está tendo derramamento de óleo agora, o fiscal ambiental do órgão do estado do Amazonas vai tomar aí pelo menos um dia para chegar até o ponto de fiscalização, em função do tamanho do estado. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de querer fazer valer a letra fria, a letra preta e branca da lei, às vezes só porque é o que estabelece. Então, efetivamente, não me incomodo com a decisão do Supremo, acho que faz muito sentido a lógica do licenciamento, da fiscalização, está vinculada à lógica do licenciamento, né? Porque não pode o órgão fiscalizador, que não seja o licenciador, começar a fazer da fiscalização como se o órgão licenciador fosse, querendo criar condições, querendo criar condicionantes que não existem impostos pelo órgão licenciador. E aí agora, pelo menos indo para o final do que eu estabeleci de roteiro, né, eu espero que o projeto de lei geral sobre licenciamento volte à pauta do Congresso Nacional. Eu que critiquei o Supremo no início, né, que falei que a Carmen Lúcia foi minha professora, então tem liberdade para fazer isso, já falei com ela diretamente. Já falei com o Rodrigo Pacheco também, foi meu colega de sala. Eu falei, Rodrigo, a pauta ambiental, não sei se ele me escutou ou não, mas tem acontecido mais, pela relevância do assunto, a pauta ambiental. E que bom que a ANAMA está ajudando tudo isso, né? Espero que com esse novo governo, pelo que se já anunciou, Fundo Amazônia, inclusive, e outras coisas mais, eu vou fazer questão de fazer uma visita ao Rodrigo Agostinho, né? Nessa minha ida a Brasília, já marquei com ele e tudo mais, e fico aqui torcendo para que tudo dê certo. Não sei se respondi sua pergunta, Andréia, Não, vamos mas lá. estou aqui para tentar respondê-la ainda assim. As suas experiências Presidente, foram muito boas, né, Mário? Tanto na bom, questão de Minas quanto da questão do Norte. Só para ali em Avá, já te passo, Mário. É, o que o Leandro colocou é bem importante, porque a magnitude da barragem, todos os danos que ocasionou, todos os entes federativos aplicando sanções, né, se preocupando em trazer a responsabilidade administrativa contra a barragem, a extensão territorial da Amazônia, mas o que a lei complementar diz, né, basicamente, quando se fala de cooperação? Que a peteca não pode cair,
Quer dizer, precisa ter sanção para o dano ambiental. E se o órgão ambiental licenciador não aplicar a sanção, o outro pode fazê-lo. E o que o STF falou? Ele interpretou isso. Só pode fazê-lo quando houver omissão ou insuficiência de fiscalização. Esse foi o diferencial do Supremo Tribunal Federal. E aí, Mário, eu vou perguntar para você, para o Taldo, para o Marçal, para o Leandro, o que é essa tal de omissão e insuficiência de fiscalização? Porque isso não foi explicado. Se você perguntar para mim, eu já falo. Eu acho que omissão são 30 dias. O ente federativo demorou 30 dias, o outro vai lá e aplica a sanção. Mas será que é suficiente? Será que no caso de Brumadinho 30 dias é muito ou pouco? Como é que a gente maneja isso dentro da razoabilidade? Mário, fiz pergunta difícil para você, e agora eu quero ver você se responder. Nada, eu acho que tem que ser assim mesmo, 30 dias. No caso de Brumadinho, eu estava no dia lá. A gente foi para lá junto com o pessoal da Abrampa, aliás, afastaram até promotor. Nós tivemos lá com a Frente Parlamentar Ambientalista e estava o mundo lá. Todos os órgãos ambientais do Brasil estavam ali. Tinha que ter uma resposta, gente. É o que o Leandro falou, não pode virar uma outra Boate Kiss. Isso não tem mais sentido. Até porque ali tem órgão ambiental para todos os gostos, vamos dizer assim. Até encontrei o pessoal da prefeitura falando dessa questão da multa. Mas foi bem lembrado, a gente está no debate, isso é um assunto para a gente chamar e aproveitar o Marçal, se ele puder conversar, para a gente fazer, Leandro, uma visita no Senado. Tivemos uma conversa com o presidente do Senado, dizendo a ele que vai ter que nós temos uma pauta positiva aquilo que a gente conseguiu segurar da Câmara. O Senado teve um papel estratégico nesses 4 anos. E Pois é. houve um compromisso do presidente de manter isso. A gente podia levar essa pauta junto com o Marçal, eu, você, quem mais estiver em Brasília, que esse é um assunto que interessa diretamente e por isso a gente está abrindo esse ano com esse debate, né, presidente? É verdade, Mário. E, assim, as oportunidades de diálogo e a questão dessa nova pegada ambiental que hoje o Brasil todo está tomando, o país saiu de uma posição muito incômoda e hoje, só com essa resposta que está dando na questão dos Yanomamis, é muito importante, é muito, muito, muito crucial. Mas eu disse hoje, numa audiência no Ministério, ó, eu estou com os irmãos na Lagoa, nas lagunas de Alagoas, morrendo de fome, desidratado, do mesmo jeito. Alagoas tem 37,62% dos alagoanos que vivem abaixo da linha da pobreza, e essa é uma questão extrema, é uma questão de sobrevivência. Nós temos que atacar em todas as frentes. É uma reconstrução do país, é uma reconstrução do social, mas a sustentabilidade, questão do clima, tudo isso ocorre nos municípios. A reunião foi muito proveitosa. Nós vamos ter alguns avanços nas questões ambientais. Estamos pleiteando estar no Fundo Social, no grande conselhão do Fundo Social, porque tudo é feito e é nos municípios. Tivemos a grande satisfação na Secretaria de Aquicultura e Pesca. Está uma lagoana, agora ex-deputada Tereza Nilma, muito importante, muito voltada para o social, com projetos muitos e muito bons. Já se colocou à disposição, doutor André, para fazer live com a gente, para que a gente possa trazer os municípios num cadastro de aquicultura muito importante para a questão da sustentabilidade no município, nas áreas costeiras, nas áreas de rio, nas áreas de lagunas, que efetivamente dá muita alimentação às pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. Então, esse é um momento crucial, Leandro, Talde e Andréa, para que nós possamos somar esforços, irmos ao presidente Rodrigo Pacheco, irmos ao meu conterrâneo, deputado e parceiro Arthur Lira, para que a gente possa abrir a pauta ambiental, destravando e voltando a ter aquela palavra-chave da convergência e sabendo que tudo ocorre nos municípios. Legal. Marçal, até lembrando aqui que, aproveitando o Leandro e o Talden, no caso, por exemplo, da Lei da Mata Atlântica, que vai ser julgado em 1/6 agora,
tem mais dois assuntos da Lei da Mata Atlântica. A gente pode fazer no município o plano de Mata Atlântica, traz a Constituição para o município, e com isso, as decisões, por exemplo, quando você faz uma adaptação baseada em natureza, você coloca isso, qualquer alteração nessa forma, que eu acho que hoje é o mais importante, a adaptação e restauração, nós vamos poder fazer, o município está fazendo essa gestão, e aí sim fazer valer a lei da Mata Atlântica num momento muito crítico, como a gente viu de Pois 4 é, Mário. A Mata Atlântica, o bioma Caatinga, está pedindo socorro. Eu disse hoje, olha, Exato. tem que pegar, integrar o Ministério da Integração, da Cidadania. Tem um programa chamado Rota da Fruticultura, que as cooperativas de Alagoas e do Brasil estão cuidando. A Espondia, que é um bucajá, cajá, cajarana, do mar à Amazônia. Ela é um grande vetor de consumir, de guardar água. Ela guarda água na seca, guarda água no inverno e dá uma produção de mais de 60 caixas de alimentos para extrato de tomate, suco, para dar geração de renda para as pessoas. E a Caatinga vai vir agora, no bioma Caatinga, uma plantação de mais de 2 milhões de pés de umbucajá, com a transversalidade do meio ambiente, junto, podendo fazer e desenvolver ações conjuntas para que as pessoas continuem vivendo nos municípios. Beleza. É isso aí, André. Vamos lá. A gente deu uns toquezinhos aqui, complementando o que o Leandro falou, e a importância de ampliar o tema. Eu acho que é isso aí que a gente faz. O debate da Lei Complementar 140 é um aspecto muito importante, mas mostra que ele está ligado com tantos outros. Vai lá, André. Mas bora lá que todo mundo me enrolou e ninguém respondeu a minha pergunta. Eita, Nem o caramba, vou Mário ter que Mantovani, apelar, nem o hein? Marçal. Falaram de Yanomami, falaram de um monte de coisa e não responderam o que que vocês entendem por omissão. Então, eu vou passar a Eu, palavra eu, para o eu professor. aceitei 30. Você Eu aceitou? aceitei Então, 30 beleza. dias. Eu Não, Então, aceitei eu, 30 eu, dias. eu, eu qual é dependendo seu da voto, gravidade, Marçal? dependendo da gravidade do evento, ela tem que ser mais flexibilizada na minha concepção. Não dou Perfeito. tempo, ela pode ser até 60, até que eu acho que ela fica melhor. Dentro da razoabilidade, né, Marçal? Mas agora a gente vai ouvir Mas aí é a o opinião conceito do de professor razoabilidade. Talden. Aí tem o conceito de razoabilidade. Então é o É isso seguinte: aí, 30 gente. dias dependendo do evento, mais 60 dias. É assim que eles estão querendo É a, colocar na e lei do quando entra essa licenciamento. palavra hermenêutica, né, doutor Talde e doutor Leandro? Essa hermenêutica, meu Deus, Pois é. dá um É frio porque, no coração. Essa gente, hermenêutica tá difícil, né? Bom, é eu vou dar porque, aqui uma gente, palhinha, né? Cumprimentando aqui o nosso presidente Marçal, o nosso Mário Mantovani, que é o verdadeiro embaixador da ANAMA, né? E os colegas Leandro e Andréa, da nossa assessoria jurídica. Olha só, essa questão da Lei Complementar 140 é importante destacar que é uma questão preliminar, porque eu estou discutindo quem faz o quê. Então, é uma questão importantíssima, até para qualquer política pública poder funcionar com a razoabilidade, as funções de cada um, sistema federativo como é o Brasil, que inclusive tem a peculiaridade de ter os municípios como membros, tem de ser definidas da forma mais precisa possível. Porque quando tem uma imprecisão, isso facilita a omissão. Tem um ditado nordestino antigo que diz o seguinte: cão que tem dois donos passa fome, e cão que tem três donos já morreu de fome. Porque sempre um vai lavar as mãos, vai atribuir aquele encargo para outro. Né? Então, havia uma grande expectativa em relação à Lei Complementar 140, em razão disso, porque é o maior foco de conflitos no direito ambiental brasileiro. Vejam só, nós temos aí mais de 40 anos de direito ambiental no Brasil e ainda discutindo essas questões que são questões preliminares. De fato, a Lei Complementar 140 trouxe muitos benefícios, mas ainda não esclareceu determinados problemas. Um deles, por exemplo, essa questão da omissão. Falta uma regulamentação. Então, talvez um decreto regulamentar da Lei Complementar 140, evidentemente, o ente não licenciador, quando ele se depara com a situação emergencial, ele vai tomar as medidas cabíveis. Mas tudo bem. E se não for uma situação emergencial, ele vai esperar 30 dias, 60 dias,
90 dias, era interessante uma regulamentação, como também falta uma regulamentação em relação ao papel dos órgãos e entes intervenientes no licenciamento ambiental, aqueles que não licenciam, mas participam, mas dão opinião, fazem sugestões. Então, essa participação tem que ser melhor regulamentada, até para garantir a própria qualidade do licenciamento e da própria política ambiental. Nós temos aqui no Brasil, nos últimos anos, uma inserção cada vez maior dos municípios nessa política, e aí o papel da ANAMA é fundamental, levantando essa bandeira, né? A ANAMA que agora recupera o seu prestígio, está no Fundo Nacional do Meio Ambiente, o nosso presidente, o nosso Mário falou, está voltando ao CONAMA, vai integrar a comissão tripartite, existem outros pleitos, porque, olhem só, mas o município ele também participa da gestão ambiental. Olha, a tendência é o município se tornar o protagonista dessa, seja de forma individual, seja de forma consorciada, porque ele já tem atribuições como questão de limpeza urbana, de controle do solo, e ele está assumindo licenciamento, fiscalização, existe até uma tendência à integração do licenciamento urbanístico com o licenciamento ambiental. Tem alguns municípios no Ceará que, quando ele concede a licença ambiental, aí o empreendedor, olha, agora eu vou pedir o alvará de construção. Não, já está incluído porque o olhar do licenciamento ambiental ele é mais amplo, então já está embutido dentro desse ato administrativo. Então, a tendência é exatamente o município cada vez mais ter o seu protagonismo reconhecido. E nós tivemos o Estado do Espírito Santo, com 100% dos municípios fazendo gestão ambiental. O Estado do Rio Grande do Sul também está muito avançado nessa pauta, porque muitas vezes, olha, você tem órgão ambiental, sim, o município vai dizer que tem uma divisão, tem uma coisa formal, mas ele tem que ter alguma coisa na prática, no setor de fiscalização, no setor de controle ambiental, no setor de projetos, é importante, além do licenciamento ambiental. E aqui, para terminar essa minha palhinha, né, que está se tornando maior, é importante falar também do papel da tecnologia, da ANAMA, do MMA, providenciar uma espécie de plataforma do município, se ele quiser aderir, ele já tem algo pronto, embora customizável, para ele colocar os dados do licenciamento, os dados dos estudos ambientais, inclusive essa integração nacional de informações pelo MMA, de troca de informações técnicas, de informações jurídicas. Então, o município, aqui no Brasil, ele já ganhou uma importância imensa em matéria ambiental, e eu até poderia dizer que nós estamos apenas começando, exatamente porque é aquela história, pensar globalmente, mas agir localmente. Então, o município é exatamente o habitat natural para fermentar esse tipo de discussão. Boa. Bom, André, posso fazer uma e a pergunta complementação, dele, Mário? Andréia? E a pergunta? Eu vou fazer. Mas, olha, ele respondeu e foi muito interessante, na linha até do Leandro, a necessidade de regulamentação, porque omissão para mim é uma coisa, para o Mário é outra, para o Marçal é outra. A gente já tem até aqui um consenso, mas... E tem um ponto que me chamou a atenção do Talden, tem tudo a ver com o trabalho da ANAMA, que é o Portal Nacional do Licenciamento Ambiental. O Portal Nacional de Licenciamento Ambiental precisa ser reativado. Quem sabe agora com o nosso querido Rodrigo Agostinho, tendo as informações Vamos botar nacionais, na pauta dele. e municipais. Acho que o Talden tem toda a razão. Eu acho que Tem demais. todas as informações em nível nacional, envolvendo todos os entes federativos do cinema, precisam ser publicizados no Portal Nacional de Licenciamento, para a gente dividir conhecimento, para a gente otimizar entendimentos. Então, lição de casa aí para a NAMA, dada aí pelo Talden. Pega isso. E ontem na Secretaria de Agricultura, a nossa audiência com a secretária, ela sofre do mal de todos os municípios. Ela não tem dados dos criatórios de cassinicultura, de ranicultura, de ostra. Tem algumas coisas em Santa Catarina, as coisas são muito pinceladas por falta, e ela pediu o nosso auxílio
para que a gente, junto do Ministério do Meio Ambiente, criasse esse censo da aquicultura, porque ela é uma das plataformas do novo governo, é a questão da pesca. E a aquicultura está lá e pode ser uma linha de escape para a questão de sustentabilidade e renda para os municípios. E a outra ação, Talde, no Pilar, como lá em Conde, aquela lei municipal de licenciamento, nós estamos aprovando agora no Pilar. Quem quiser que depois vá arguir a inconstitucionalidade, mas nós vamos fazer também, porque nós aplicamos uma multa na Petrobras, na origem, por conta que a nossa secretaria é bem equipada, de 230 milhões de degradação de 1979 até hoje, e ficou naquela questão da due diligência. Nós já ganhamos na primeira instância, já ganhamos na segunda instância, e agora a Petrobras está chamando o município do Pilar para uma composição, mas tudo dentro da nossa competência e da força do município de estar licenciando, estar com as tipologias dentro do município. Então, assim, é de muita importância e a gente fica ouvindo cada vez mais saberes de vocês, do Talde, do Leandro, da André e do Mário, e a gente vai aplicando ali, naquele pequenininho. O município de Pilar licencia em 7 dias, entendeu? A gente já dá uma viabilidade que os empresários já vão buscar os financiamentos, nós damos prazo para a LI, para a LO, para todas as outras sequenciando e tem um compromisso. A gente dá um checklist, o empresário entra com um checklist e aí é que a gente licencia tão rápido. Boa. E é um município pequeno, hein? Então não tem justificativa, grande pequeno. É um município de 40 mil habitantes. 40 mil habitantes. Vai, Andréa. E nessa linha do Marçal, falando de pequenos municípios como o Pilar, que enfrenta, que vai fiscalizar, que vai licenciar, eu chamo a atenção dos municípios, nós já tivemos uma live sobre isso, mas nós podemos fazer até outra do jurídico, que é sobre responsabilidade ambiental na esfera civil. Poucos municípios manuseiam a reparação ambiental, o termo de ajustamento de conduta, que é prima irmã da responsabilidade administrativa. Então, fica aí uma dica para a gente aqui do jurídico poder falar depois e a outra sobre ação responsabilidade na área não só administrativa, mas na área civil. Quer falar, Marcelo, antes da gente passar para o porque é próximo tema? um tema que eu acho muito importante, tal de Leandro. Sai as licenças e sai as condicionantes. Nós não temos um órgão fiscalizador, nem o Ministério Público fiscaliza, nem o município tem acesso quando o Estado faz o licenciamento para dizer quais são as condicionantes que aquela empresa vai para o município se instalar e ela tem a condicionante tal. É um segredo, é uma caixa de Pandora que nós não conseguimos ainda atravessar. É outro tema que a gente precisa enfrentar isso, mas com muito diálogo e com muita força, e se depois, quando não tiver, é o que eu fiz, eu fui à justiça, usei a lei da informação para ter acesso às informações da due diligência da Petrobras, com a origem, que eles diziam que era um segredo do negócio, que se saísse não podia, numa tal de confidencialidade. Caramba, eu estou recebendo uma empresa que tem um poder poluidor e um poder muito degradante se acontecer qualquer acidente no nosso município. E eu não tenho acesso às condicionantes do que foi tratado naquela licença, em uma licença de 1979, que foi sendo renovada sem as devidas apresentações. Então, assim, são temas, eu acho que de todos os municípios ocorre isso. Né? Então, é uma outra palha aí desse saber jurídico do que nós estamos fazendo aqui. Onde já se viu licença ambiental não ter publicidade, né? É o fim da picada, né? É o fim da picada. Qualquer ato público tem que ter publicidade. Os municípios precisam saber o que acontece no seu território. Mas, gente, vamos lá então, porque a gente falou de fiscalização, o Taldo já deu uma palhinha de licenciamento, mas tem outro destaque aqui que nós trouxemos para a live, que é a interpretação do artigo 14 da Lei Complementar 140, parágrafo 4º, que fala da renovação das licenças. E o STF conjugou com a interpretação do artigo 15. Eu não vou falar mais, porque eu tenho certeza que o Talden vai explicar muito melhor do que eu. Então, Talden, por favor, conta para a gente o que o STF interpretou em relação à renovação de licença ambiental. Boa.
Bom, a gente está esperando ainda a publicação do acórdão. Agora, houve a publicação do extrato do voto da ministra Rosa Weber, que só teve uma discordância, que foi a do ministro Cássio Nunes Marques. Bom, então, o que é que acontece? Na renovação da licença ambiental, do mesmo tipo de licença, então, quando o requerente, o empreendedor, ele solicita a renovação por 120 dias de antecedência ou mais, passado aquele prazo, enquanto o órgão ambiental não se manifestar, ele está tacitamente renovado nos mesmos termos. Se ele pediu alguma coisa a mais, ele não tem direito. Mas ele tem direito a continuar o que ele vinha fazendo. Isso sempre funcionou, estava na resolução 237, enfim. Agora, essa decisão, a ministra fala em deslocamento de competência. Então, quando houver essa demora, haveria, ou seja, por exemplo, um processo de licenciamento que tramitou no órgão estadual, ele seria deslocado da competência estadual. Então, o primeiro buraco negro, vamos dizer assim, a primeira lacuna, é esclarecer o seguinte: sai do estado, vai para o IBAMA ou vai para o município? Isso aí não ficou claro, tá? Segundo, se o objetivo, veja só, se o órgão está demorando, aqui um argumento do ponto de vista prático, se o órgão ambiental está demorando para analisar aquele licenciamento, se eu mando para e é uma renovação, e se eu mando para outro órgão ambiental, eu imagino que a demora vai ser ainda maior, porque eles ainda vão conhecer o processo, vão tramitar, e muitas vezes é um processo de um tipo, de uma tipologia de licenciamento, que eles não estão acostumados a lidar. Então, imagina uma competência originária do IBAMA, chega para o Estado, poxa, a gente não tem expertise para tratar disso. Então, a tendência é que vá demorar ainda mais. Então, aquela história, né? A gente corre o risco de jogar a água com o balde e o bebê, jogar tudo, né? Então, ao meu ver, não foi uma decisão acertada, porque viu um problema onde não existia esse problema, tá? Então, eu acho que isso deveria ser repensado, vamos aguardar, né, os exatos termos do acórdão, mas eu acho que isso criou um problema que não existia. Agora, de fato, por exemplo, tem órgãos ambientais que às vezes atrasam muito. Talvez essa história do portal de licenciamento, né, ele possa ter uma feição mais ampla a ponto de dizer, olha, imagina o MMA coordenando esse portal e dizendo, olha, por que essa renovação está há 2 anos pendente de análise? Então, isso, ao meu ver, teria uma outra solução muito mais fácil, muito mais efetiva. De fato, o Portal Nacional de Licenciamento Ambiental, vai ser muito interessante, porque também tem muitos municípios que não dão conta de licenciar, que municipalizam e não dão conta de licenciar, e aí o empreendedor, seja ele público ou privado, não pode ser prejudicado, né, pela omissão do poder público. Então, essa zeladoria, né, esse controle de todos os entes na eficiência do licenciamento ambiental é importantíssimo. Mas, gente, eu queria comentar que tem muita participação no YouTube. Por problemas técnicos, a gente não conseguiu fazer ao vivo no Facebook, depois a gente vai colocar o vídeo lá. Tem gente de Minas Gerais, viu, Leandro? Tem gente aqui do estado de São Paulo, de Suzano, pessoal lá de Que obrigou os alunos Mangaratiba. dele a participarem, por isso. Se não, tira zero se não participar. Se os alunos do Leandro e do Talden não participarem, tira zero, tá certo. Mas, gente, olha, tem algumas questões aqui que eu vou dividir com vocês. A Solange de Suzano está dizendo que a área de proteção de mananciais da região metropolitana de São Paulo, a questão é presente, licenciamento é estadual e a fiscalização do Estado é insuficiente, que o município acaba tendo que tomar, às vezes, na omissão do Estado. O Marcelo Manara, de São José dos Campos, aqui da NAMA de São Paulo, diz, né, podemos afirmar que em todos os níveis, municipal, estadual e federal, a fiscalização padece, é insuficiente, é morosa, é desestruturada e a diferença é que Estado e União são permanentemente distantes. A Claudete está dizendo assim, Mário, temos que propagar como municípios se enquadram no quesito de fiscalização, alguém tem que começar a cobrar.
A Daniele também está dizendo que os municípios precisam ser protagonistas, pois a vida acontece nos municípios, a União e os estados precisam entender isso. O Cláudio Mascarenha diz que acha que a aplicação da lei para fiscalização está maldosamente redigida para criar um vácuo de definição que vai gerar impunidade. O Cláudio está no CEPRAM, lá na Bahia. A gente tem tido uma parceria muito boa. Aliás, a Bahia, o Cláudio depois chamou a atenção disso. O órgão ambiental é o promotor da degradação. O órgão ambiental estadual, com a questão de desmatamento, tanto na Mata Atlântica, no Cerrado, foi o promotor da desgraça no Estado. E aí sim, ó, muito bem lembrado. Ainda bem que o Cláudio está aí, deve estar com os vereadores da Frente Parlamentar, o Cláudio está lá. Vamos trabalhar isso, porque não vai mais ter essa farra, não. A gente vai tentar, se não tiver uma presença do Estado para valer, nós vamos comprar essas brigas. Vamos lá, desculpa, André. Aí um coro com o Foi bem Marçal. lembrado aí. A presença dele é importante. Aí um coro com o Marçal, Fernando Antônio Carvalho, diz que municípios pequenos que não fazem licenciamento não têm acesso às licenças dos empreendimentos. Ele está falando a mesma coisa que o Marçal colocou aqui como grave. Coloca o meio ambiente em perigo e o município paga o preço da irresponsabilidade dos empresários. E aqui o Manara também fazendo coro com o Marçal diz: estamos desde 2013 cobrando a CETESB quanto à licença de operação do reservatório do Jaguari. Passado 10 anos, ainda dizem negociar um termo de referência. Boa, E o Manara. Wesley Marcon fala: pessoal, todas as licenças ambientais devem ser publicadas no Diário Oficial, as autorizações ambientais também. De fato, Wesley, nem sempre todos os órgãos publicam a íntegra da licença, ela publica o número, e aí você não consegue ver o teor, as condicionantes, o que realmente importa nas licenças aí na questão do manejo do que o que tem que ser publicizado para a população, ou minimamente para os gestores, né, municipais, para saber o que está acontecendo no seu território. O pessoal não para de escrever aqui. Eu ainda não fechei a rodada do licenciamento ambiental, falta passar a palavra para o Leandro comentar essa questão também do licenciamento ambiental. Então, vamos lá, Leandro. Alguma contribuição, alguma experiência aí da sua prática? Tenho sim, André. Obrigado por me devolver a palavra. Deixa eu só mandar um abraço aqui para o Thiago, meu amigo secretário de Meio Ambiente, Bom Despacho, está conosco, e para o Fernando, que é o diretor de Meio Ambiente do município de Campanha, também aqui nas Minas Gerais. Né? Deixa eu dar um abraço especial para essa minha turma. Outro dia, no Mineiro é assim, né? Outro dia, mas é outro dia mesmo, não tem um mês. Eu fui a uma empresa aqui, que fica aqui em Belo Horizonte, ela presta serviço para digitalização do licenciamento ambiental. Vai falar comigo, Juliano, como que é o ICMS ecológico aqui no estado? Eu falei, você entra no site da Fundação João Pinheiro, depois eu te passo esse link lá, né? Digita lá o nome do município e vê o quanto que o município recebe de repasse de ICMS ecológico. Aí falou assim, você está muito inocente, né? Porque se as empresas que estão operando naquele município não recolhem o ICMS de forma correta, obviamente o Estado não repassa de forma correta e não repassa, não recebe de forma correta e não repassa para o município de forma correta. Então, assim, tal que se falou de tecnologia, a gente precisa aproveitar todo esse momento aí, mais uma vez, né, de tecnologia 5G, para pensar no licenciamento ambiental cada vez mais transparente. Marçal falou, né? Não é possível não acessar as condições de licença ambiental, ainda que concedidas lá no final da década de 70, para uma empresa enorme. Faz sentido nenhum em 2023. Em era onde a gente já ouve falar há algum tempo em transparência e admitir a ausência dela. E essa mesma empresa, o carro-chefe dela é o alvará. Ela falou comigo assim, Leandro, o município XYZ concede o alvará para alguma atividade, e aí, tá bom, bacana, né? O empreendedor coloca esse alvará numa área que pode ser fiscalizada, o fiscal baixa lá, e o que garante que aquele alvará materializado no papel, no documento, de fato está vigente, está valendo, não foi revogado, porque às vezes o órgão licenciador do município não é o mesmo, a mesma pasta que fiscaliza. Ele falou assim, a gente presta aqui um serviço que esse alvará vai ser concedido numa espécie de um QR Code, o fiscal vai chegar lá, vai apontar o celular dele, porque vai ter o aplicativo, e vai ver se esse alvará está em dia, está vigente, teve alguma revogação,
E cada consulta dessa que é feita vai ficar registrada no sistema. Eu falei, gente do céu, eu me acho uma pessoa até certo ponto muito bem informada, não sabia sobre isso, fiquei embasbacado. Então, assim, essas experiências, né, tem que trazer, sim, para o âmbito municipal, espalhar essa ideia. A NAMA tem papel essencial para isso. E, voltando para o artigo 14, parágrafo 3º, eu fico preocupado se eles levarem em conta de que a omissão tem relação àquele prazo para o licenciamento. E se a omissão foi isso, o prazo ali de 6 meses para licenciar. Então, de alguma forma ou de outra, isso precisa ser regulamentado também. De repente, no projeto de lei que está em andamento no Congresso Nacional para regulamentar o 17, parágrafo 3º, que fala que a competência para autuar é do município, é de quem licencia em qualquer hipótese, aproveita esse momento, faz o auditivo e regulamenta isso também. Porque isso não pode ficar a bel prazer, para mais ou para menos, para se definir e ficar indefinido o que é insuficiência. Então, essa é a minha contribuição para o que você me pediu por hora. E tem gente perguntando aqui no celular também no Zap, viu? Tá valendo tudo, é aí no YouTube, aqui. Essa é a parte boa da gente chamar os amigos para participar. Legal, Leandro. Eu acho que tem muita experiência com municípios, não tão aberta para toda a sociedade, mas pelo menos dentro dos conselhos municipais, você tem acesso aos processos conselheiros para trabalhar. Agora já de forma digital, onde ele tem ali o processo do que ele vai votar, o que vai estar sendo discutido no município. Acho que Campinas tem isso, vários municípios já estão me contando que os conselheiros hoje acessam qualquer documento que está na secretaria. Isso é uma forma, né, bem de boa representação e valorização dos conselhos. O Talden falou das secretarias com tamanho grande, pequena, sei lá, mas a proposta da gestão ambiental local é o conselho como algo superior do sistema, como está lá no Cisnama, né? A secretaria, o fundo e toda a área administrativa aí que tivesse. Pode ser pequena, como tem nos municípios, mas a gente precisa pensar de novo na retomada do Cisnama. A gente já conseguiu ver isso no SUS, no município pequeno, é possível que a gente pensar assim. Mas vamos lá. André, eu não quero falar porque tenho convidado aí, eu estou animado. Depois de quase meses aí, eu estou voltando doidão. Vamos lá. Mário, você trouxe um assunto importantíssimo que eu não vou deixar de comentar e não vou deixar de passar a palavra para o Leandro e para o Talden comentarem também, se quiserem. Conselhos ambientais. Pessoal, o CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que congrega União, Estado, municípios, terceiro setor, comunidade e tudo mais, não analisa nenhum licenciamento ambiental a cargo do IBAMA. O CONAMA não faz esse tipo de análise. Quando você passa para os conselhos estaduais de meio ambiente, eu vou falar aqui do meu estado, depois o Talden pode falar, eu lembro também de outras experiências. Aqui no estado de São Paulo, o Conselho Estadual de Meio Ambiente analisa somente os que demandarem estudo de impacto ambiental, ou seja, que tem um alto impacto ambiental. Há municípios que passam todos os processos para o Conselho Municipal analisar. E eu vou falar do município no qual eu trabalho, no qual eu sou diretora de licenciamento ambiental, Campinas. Em Campinas, todas as licenças e autorizações passam pelo Conselho de Meio Ambiente. Vocês não acham que tem alguma coisa errada dentro do Cisnama? Porque eu estou achando. Porque nos municípios, os conselhos são super presentes no licenciamento ambiental como um todo. No Estado, são parcialmente. E na União, totalmente ausentes. O que está acontecendo no Cisnama? Acho que esse assunto do Mário, do fortalecimento dos conselhos, que representa a sociedade, é bem interessante na parte de gestão. Não é, Talden? Exatamente. E aí, essa ideia, né? Veja que a Política Nacional do Meio Ambiente é de 81 e já veio com essa pegada da participação popular, da descentralização, né? O que tem tudo a ver com a municipalização, porque a municipalização é o exercício do poder mais perto da população. Então,
essa história, né, dos conselhos. Mas muitas vezes o poder público ele é majoritário, mas ainda assim é excelente porque tem uma participação social para fiscalizar, para ter acesso a documentos, para denunciar, para questionar, para criticar. Então, é algo que é estrutural dentro da nossa política ambiental, mas aí a gente acaba, por exemplo, teve essa discussão da ANAMA no Rio de Janeiro, né, que a Constituição do Estado exige a paridade, na maioria dos lugares não tem essa paridade nos estados, e de fato, na maioria dos estados, só chega ao Conselho o que tem EIA-RIMA ou algum ou outro processo mais polêmico, às vezes quando envolve a área de Mata Atlântica, né, especialidade aqui do Mário, né? Enfim. Então, a grande maioria nos estados não vai para o Conselho, enquanto nos municípios costuma ir tudo, porque o número de processos é menor. Eu acho que é uma questão procedimental. Mas a gente toca aqui numa questão que é o seguinte: olha só, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos ele está na Constituição. O SUS, o Sistema de Cultura, Sistema Nacional de Cultura, o CISNAMA não, ele não está na Constituição, porque o ideal é que houvesse um regramento único que desse ao menos um norte geral para o estabelecimento de composição de conselhos, de atribuição, porque assim, tem lugar que o conselho ele é a segunda instância, por exemplo, em decisão de multas, em decisão de indeferimento de licenças, tem lugar que não, às vezes é uma instância dentro do próprio órgão ambiental, sem nenhuma autonomia, que vai rever uma decisão do próprio órgão ambiental. Então, eu acho que isso toca num ponto maior, que é a necessidade de constitucionalização do CISNAMA. Não sei se o Mário concorda, o Leandro, né? Mas, enfim, tá aí o debate. Em Minas, o licenciamento foi regionalizado há algum tempo, então há superintendências regionais e há uns 5 anos há uma superintendência de projetos prioritários, né? Então o empreendimento, independente do local onde ele estiver, em Minas Gerais, se ele for definido como prioritário, há critério para isso, quem vai licenciar é essa superintendência. Então, se tem um empreendimento definido como prioritário em Montes Claros, que a princípio ficaria o licenciamento dele para a Superintendência Regional do Norte de Minas, vai ser licenciado pela Superintendência de Projetos Prioritários. Mas por que eu estou falando disso? Aí, cada unidade regional colegiada, o conselho, né, ele vai passar por ele a análise do empreendimento a depender do porte dele. Sendo de pequeno porte, o licenciamento em si é de exclusividade do próprio superintendente. Então, eu participei, fui conselheiro do Conselho de Política Ambiental do Estado de Minas, pela Ordem dos Advogados do Brasil, que ocupou cadeira entre 2021 e 2023. Houve um processo seletivo, acho que 2000, a pandemia, né, confunde, né? Mas houve um processo seletivo, a ordem até não foi escolhida para um mandato para novos conselheiros de 2023 até 2025. Em âmbito municipal, embora você tenha razão no que você falou, Talvinete, e André também, que até pelo menor número de processos, né, acaba que os municípios, os conselhos analisam quase que todos os licenciamentos, a gente tem um problema que é a composição dos conselhos, o seguinte aspecto, né, que é a paridade. A grande maioria dos municípios acaba que a maior empregadora é a prefeitura. E ainda que foi exatamente esse meu caso, não no caso, não pela prefeitura, mas recém-formada, no início dos anos 2000, eu trabalhei numa Câmara Municipal de um município aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, que é Santa Luzia. Eu era servidor da Câmara e fui indicado pela OAB para participar do conselho. E aí, às vezes, na reunião, eu tomava uns bicudos na perna do vereador, que era meu chefe, né? Quando minha opinião era diversa da dele. Eu falei, mas aqui eu sou OAB. Pois é, mas seu cargo é de livre nomeação e exoneração, então você sabe. E aí é isso mesmo. Agora, independente de eu estar lembrando aqui do meu passado e de ser engraçado, é difícil mesmo fazer uma composição paritária em âmbito municipal. E às vezes, ainda que se consiga fazer uma composição paritária, nem todo mundo que está sendo indicado ali para participar vai poder participar. Aí fica no papel uma composição paritária enorme, maravilhosa, assim, nossa, isso aí é o mundo ideal, né? Ideal é imaginário. Mas que na prática não consegue ter quadro para reunião. E alguns municípios fazem um arranjo, um esforço danado, e que a princípio diminuem essa paridade ideal,
mas as reuniões acontecem, aí fica naquele dilema, né? A gente vai ter uma composição paritária, mas não tem reunião, porque não tem quórum, ou faz uma composição assim, nem tanto paritária, mas nós vamos conseguir reunir porque vamos conseguir quórum. E o Ministério Público muitas vezes questiona isso. Eu já tive conversa com o promotor de justiça, a gente tem que saber escolher amigo, escolher inimigo. A gente quer reunião do conselho? Quer. Então, do jeito que está tendo, não está tendo quórum, não vai haver reunião. Então, a gente mudou por causa disso e daquilo, e conseguimos fazer a reunião e vamos adiante. Mas, em relação ainda sobre composição paritária, ontem eu tive na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Contagem, que é a cidade vizinha de Belo Horizonte, no jurídico, o advogado, o chefe do jurídico foi meu aluno, e a gente foi ao Departamento de Educação Ambiental e eles estavam me contando lá que em Contagem há um conselho gestor de praças. Eu falei, como assim, conselho gestor de praças? Eu fiquei curioso, né? É uma característica minha, e eu perguntei, o que vocês fazem? Não, a gente reúne o conselho e, dentro do possível, a gente vai ouvir a comunidade para saber o que é que se faça nas praças. Então, isso é maravilhoso. Fala assim, ajudou bastante, porque tem praça que tem lá um espaço onde eles querem colocar aqueles brinquedos para criança, pula-pula, etc. Tem praça onde tem lá uma quadra de futebol e eles não querem que use colocando esses mesmos brinquedos. Então, ouvir a comunidade, esse papel que os conselhos exercem, de dar legitimidade, é essencial, é importante. Não à toa, o anúncio que se fez, inclusive, acho que foi Mário que falou, da composição da sociedade civil, da participação da sociedade civil, né, revigorar o CONAMA, isso é essencial, né? O próprio CONAMA, o próprio CISNAMA é um exemplo, talvez no Brasil, né, era estado de exceção ainda, era 1980, 1981, da participação da sociedade civil naquela época, né? Quem é de agora talvez não se lembre disso, porque já vivemos a democracia há um certo relativo tempo. Muito bem. Eu criei mais de 300 conselhos na época do Montoro e acho que aqueles conselhos que tiveram embates grandes, surgiram muitas organizações não governamentais nessas embates. E o que é legal é fazer esse debate, né, e achar mecanismo no município, né? Às vezes é super chapa branca o conselho, mas tem alguém ali que traz o debate, faz. Não é possível o cara sair daqui hoje de uma cidade do interior, tá no CONAMA representando as organizações, ele não tem nem no município dele nenhuma atuação. Então, é um negócio que a gente tem que fazer. Voltar de novo à cidadania, esse é o espaço. Mas nós já passamos do tempo, Andréa. Você precisa controlar essa turma aqui, e eu acho que a gente podia chamar o Marçal para nossas últimas palavras. Eu não sei se alguém mais quer falar, o tal, de André e o Leandro. 1 minuto para cada um, e a gente passa a palavra para o presidente dar a bênção final, porque ele é que é o cara. Vamos lá. Gente, é só para agradecer, então, em 1 minuto, antes de passar a palavra ao Marçal, agradecer demais as contribuições do Leandro, que extrapolaram as fronteiras das Minas Gerais, agradecer a contribuição do Tal, do nosso assessor jurídico da NAMA também, e dizer que temos muitos assuntos para tratar esse ano. A gente começou com a área jurídica, mas vai ser um ano de muitos acontecimentos, como o Mário e o Marçal frisaram, né, no fortalecimento da gestão ambiental, e os municípios vão entrar nessa agenda fortemente. Então, para o nosso presidente poder jantar, eu já passo a palavra para ele para encerrar essa live. Que não, deixar o Talde ele, o doutor André, se despedirem, aí o Mário, e depois eu faço. Vai lá, Talde. Tá certo. Eu queria agradecer aqui a possibilidade, né, de falar, né, agradecer a minha honra estar aqui do lado do nosso presidente Marçal, do lado do Mário, né, que é uma figura histórica aí na política ambiental, do Leandro e da Andréa, que também são pessoas muito queridas. Eu fico grato e fico à disposição. Bom, eu faço minhas palavras do tal, meu amigo de longa data. Obrigado, viu, André? Presidente Marçal, presidente Mário, a gente se encontra aí em Brasília assim, deixa eu dar os parabéns para a NAMA, né? Eu não tinha te falado isso, André, mas muitas das minhas aulas, né, e sobretudo com a pandemia, né, ficaram virtuais, são de lives. Efetivamente, eu parava, assistia de lives da NAMA. Eu não tenho vergonha nenhuma em falar isso. O conteúdo é excelente, vocês estão de parabéns. Muito obrigado. Muito legal.
Então, Vai da lá, minha Mário. parte também, agradecer a todo mundo que está vendo a gente, muita participação. Estava todo mundo querendo esse momento. Isso vai render mais ainda na hora que a gente tiver nos Faces, né, Pois das é. frentes parlamentares e tudo. Então é isso aí, Marcel. Vamos encerrar. E já Pessoal, animado hoje, hein? pessoal, muito obrigado, muito obrigado, professor Leandro, doutor Andréa, Mário. Essa é a NAMA. Nós estamos de volta. Nós vamos ter que continuar com esse meio virtual, que a gente vai e chega em vários e vários municípios. E com o saber que foi derramado aqui hoje, tenho certeza que esclareceu alguns municípios. A ANAMA está à disposição, o nosso CT jurídico, você que está aí no seu município, pode nos procurar. Nós estamos à disposição, estamos abertos para qualquer município do Brasil. Quem não é filiado, quem é filiado, quem não se filiou, se filia à NAMA, venha se associar. Nós estamos montando uma nova estruturação para que a NAMA consiga se fortalecer muito mais. Faremos uma divisão equitativa por todos os estados nas vagas e suplentes do CONAMA, para que todos os municípios de todas as regiões possam vir estar aqui em Brasília conosco, participando efetivamente nessa nova mudança e nessa nova pegada do meio ambiente e do clima para o nosso querido Brasil, da sustentabilidade e cuidando da vida. Tudo ocorre nos municípios e nós somos precursores de cuidar das gerações que ainda vão nascer. É a nossa responsabilidade, dessa daqui por diante. Então, a todos vocês, meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus e foi uma excelente live. Vitor e Isabel, meu muito obrigado por ter nos botado, ter tido condição de fazer essa live e esse webinar com todos vocês. Obrigado, Taldo, obrigado, Eustáquio, André. Fiquem todos com Deus, boa noite, um forte Obrigado. abraço. Falou, gente. Vamos nessa.